Fala, Corujinha, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Foco no Concurso. Este é um vídeo demonstrativo do nosso simulado sobre a Lei 9784 de 99. É a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública. Este vídeo ele serve para você que vai fazer qualquer concurso público de qualquer banca que peça a Lei 9784. Inclusive para você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Japeri. O nosso simulado contém 30 questões com gabarito comentado. É um apanhado de questões já cobradas em concursos públicos. Para adquirir o nosso simulado, você vai investir apenas R$ 15. Feito o pagamento, você enviará o comprovante, o seu nome completo, o seu CPF e o seu e-mail para o nosso Zap, 21 967561113. O simulado ele é em PDF, 100% digital. Ele será enviado por e-mail no mesmo dia em que o pagamento for confirmado na conta. Aqui está minha chave Pix para facilitar o seu processo de compra. Agora vem comigo conhecer a primeira questão. Segundo a Lei 9784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Os preceitos da referida lei não se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União. É claro que se aplica, então esse não aqui está incorreto. B. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Aqui já é o nosso gabarito. C. Para fins de aplicação da mencionada lei, considera-se entidade a unidade de atuação, ainda que não dotada de personalidade jurídica. Esse não aqui tornou a alternativa incorreta, porque entidade, ela é dotada, sim, de personalidade jurídica. D. O administrado tem direito a ter vista dos autos, mas não poderá obter cópias de documentos neles contidos. Poderá, sim. O não aqui deixou a alternativa incorreta. Então, aqui o nosso gabarito é B, é a única correta. Vamos confirmar o gabarito. Artigo 5º. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Aqui está o nosso gabarito. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Parágrafo 1º, os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho de sua função administrativa, ou seja, no desempenho da função atípica, porque o poder legislativo, a sua função típica é legislar, e o poder judiciário é de julgar. Então, a função administrativa é voltada ao âmbito interno desses poderes. E neles, sim, a Lei 9784 será aplicada. Inciso 2. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, consideram-se, inciso 2, entidade, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Toda entidade é dotada de personalidade jurídica. Órgão não é dotado de personalidade jurídica, a entidade é. Artigo 3º. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Inciso 1, ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Inciso 2, ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição do interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Inciso 3, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Inciso 4, fazer-se assistir facultativamente por advogado. Olha só, é facultativo, tá? Não é obrigatório ter um advogado. É fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Então, se não for obrigatória a representação por um advogado por força de lei, você pode ter advogado ou não. E o artigo 5º aqui é o nosso gabarito. O processo administrativo ele pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Questão 2. A respeito do processo administrativo disciplinar, é correto afirmar que A. Pode iniciar-se de ofício ou a pedido. Já encontramos o nosso gabarito, já vimos isso
na questão 1. B. Apenas pessoas físicas serão legitimadas como interessados no processo administrativo. Não, apenas tornou a alternativa incorreta, são por pessoas físicas ou jurídicas. C. Em vista dos princípios da informalidade e da simplicidade, não é exigida a observância de qualquer tipo de formalidade nos processos administrativos disciplinares. Ora, claro que é exigida. D. É vedada à administração pública a recusa imotivada de recebimento de documentos. Contudo, ante o princípio da impessoalidade, não deve o servidor orientar o interessado quanto ao cumprimento de eventuais falhas. Não, ele deve sim. E se não aqui, tornou a D incorreta. Então, aqui, questão 2, gabarito A, vamos confirmar o nosso gabarito. Artigo 5º, né? O processo administrativo, ele pode iniciar-se de ofício ou a pedido. Esse artigo 5º, ele é muito cobrado. Artigo 2º. A administração pública, ela obedecerá, dentre outros princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Artigo 2º é um artigo que as bancas também gostam muito de cobrar. A respeito aqui, ó, dos princípios, tá? A banca ela pode te perguntar quais são os princípios e pedir a exceção. Então, são princípios a legalidade, a finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Esses são os princípios expressos. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Artigo 6º. Parágrafo único. É vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Artigo 9º. São legitimados como interessados no processo administrativo pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Inciso 2. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Inciso 3. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Inciso 4. As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Então, esse artigo 9º também ele é muito importante, ele é muito cobrado. Questão 2, gabarito A. Questão 3. Nos processos administrativos, o dever de decidir por parte da administração pública exige motivação. Diante dessa necessidade, é correto afirmar que alternativa A. As motivações das decisões de órgãos colegiados proferidas oralmente não precisam constar da respectiva ata ou de termo escrito. B. As decisões que deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres oficiais, elas deverão ser motivadas. Perfeitamente. B é o nosso gabarito. C, o uso de tecnologia que reproduza fundamentos das decisões na solução de vários assuntos da mesma natureza é vedado. É claro que não, né? Claro que não é vedado, é permitido. C, a motivação não pode ser remissiva a fundamento de pareceres, informações, decisões ou propostas anteriores. Não, não está incorreto. Vamos confirmar o nosso gabarito. Artigo 50. Os atos administrativos, eles deverão, sim, ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Quando? Quando que eles deverão ser motivados? Quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Inciso 2. Deverão ser motivados quando imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Inciso 3. Eles deverão ser motivados quando decidam processos administrativos de concursos ou seleção pública. Eles também deverão ser motivados quando dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. E também quando decidam recursos administrativos. E eles deverão ser motivados também quando decorram de reexame de ofício e quando deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. E eles também deverão ser motivados quando importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Gente, artigo 50, grava aí. É muito cobrado. Quarta questão.
considerando o disposto na Lei 9.784 de 99, eu prefiro falar 9784, fica mais fácil, assinale a opção correta. A. O servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente e abster-se de atuar no processo administrativo, constituindo falta média para efeitos disciplinares a omissão do dever de comunicar o impedimento. B. Pode ser arguida a suspeição da autoridade que esteja litigando judicial ou administrativamente com interesse no processo administrativo ou com cônjuge ou companheiro deste. C. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, o qual não terá efeito suspensivo. D. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor que tenha participado como perito, testemunha ou representante, ou se, em tais situações, participar parente até o segundo grau, excluindo-se o parentesco por afinidade. Aqui o nosso gabarito é C. É exatamente isso. O indeferimento de alegação de suspeição ele poderá ser objeto de recurso, o qual ele não terá efeito suspensivo. O recurso ele não terá efeito suspensivo. O nosso gabarito aqui é C. Vamos confirmar o gabarito. Artigo 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Perfeito. Artigo 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorram quanto ao cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, não é até o segundo. Inciso 3, que esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Artigo 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Perfeito. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave. Olha o pequeno detalhe aqui, ó. Constitui falta grave para efeitos disciplinares. Como estava aqui na questão? Olha lá. Constitui, cadê a falta aqui, ó? Aqui tá segundo grau e não é até o terceiro, certo? E aqui, ó, falta média, não é média, é falta grave para efeitos disciplinares. Artigo 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau, não é até o segundo, e sim até o terceiro grau. Quinta e última questão. Em relação ao processo administrativo, conforme rege a lei, terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado. Primeira afirmativa. Pessoa com idade igual ou superior a 55 anos? Não, aqui é 60 anos. Então, a 1 está incorreta. Sabendo disso, vamos lá, alternativa A. Se apenas os itens 1 e 2 estiverem corretos. Não, a 1 está errada. B, 1 também errada. C, 2 e 3. E D, se nenhum item estiver correto, a gente ainda deixa ele aqui. 2. Pessoa portadora de deficiência física ou mental. É parte interessada? É sim. E 3. Pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, entre outras, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Tá? Então, aqui o nosso gabarito é C. Vamos confirmar esse gabarito. Artigo 69A. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado. Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa portadora de deficiência físico-mental e pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, enfim, várias outras doenças. Esse artigo é um artigo muito, muito, muito importante. Na verdade, todos os artigos contidos no nosso simulado, eles são importantes e eles são muito cobrados, já foram muito cobrados nas provas. Então, aqui, quinta questão, gabarito C. Eu espero de verdade que você tenha curtido aí, gostado dessas 5 questões. Eu espero muito
poder ter contribuído um pouco para o seu sucesso. Temos também, para você que vai fazer concurso aí de Japeri ou qualquer um outro concurso para a área da educação, temos 3 simulados voltados para a área da educação. Simulado sobre a LDB, sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e sobre a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. Não basta só você acreditar que você vai conseguir, que você é capaz, isso é muito importante. Mas você precisa ter atitude, entrar em ação, começar o jogo agora. E eu sei que é isso que você está fazendo, exatamente agora, assistindo a este vídeo. Não perca tempo, não pare de estudar, acredite em você e continue com essa atitude. Estude diariamente, pratique, treine diariamente. Insista, persista e nunca desista. Até a próxima. Fui!